E aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. E o tema de hoje é: quem é você, o perverso ou o humilde? Talvez eu mude o tema, mas por enquanto é isso. Então, eu estava lendo Salmos capítulo 10, a partir do versículo 4. Na verdade, o versículo 4, ele fala um pouco sobre o perverso. O perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Esse buscá-lo aqui, ele fala com relação a Deus. O perverso, ele é orgulhoso demais para buscá-lo. E seus planos não levam em conta que Deus existe. Bem, isso é a característica que ele dá para o perverso. E aí, ele falando dos humildes, no versículo 17, ele diz assim: Tu, Senhor, conhece o desejo dos humildes, ouvirás seu clamor e os confortarás. Farás justiça ao órfão e ao oprimido, para que nenhum simples mortal volte a lhes causar terror. Então eu estava lendo esse texto e pensando um pouquinho sobre o perverso e o humilde também. Muitas vezes quando a gente está lendo, a gente tenta se colocar dentro do texto, né? Mas muitas vezes, em vez de a gente se colocar como o perverso, a gente se coloca como os humildes. E é interessante a característica que ele dá para o perverso aqui, porque ele fala, ele é orgulhoso demais para buscá-lo. E seus planos não levam em conta que Deus existe. E a verdade, a dura verdade, é que muitas vezes nós somos esse perverso e não humilde. Muitas vezes nós fazemos planos e não levamos em conta o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus planejou para nossas vidas. Muitas vezes somos orgulhosos demais para buscar o Senhor. A gente acha que sabe já como fazer, a gente acha que sabe andar por as nossas próprias pernas. E muitas vezes, às vezes para coisas grandes, às vezes para coisas simples, nós nem sequer consultamos o Senhor, nem sequer levamos em conta. Ele fala, é muito massa que ele fala que eles não levam em conta nos seus planos que Deus existe. Então muitas vezes a gente faz plano, a gente faz, sabe, metas, a gente faz as coisas, bota para moer e muitas vezes não leva em conta aquilo que Deus quer, como se Deus não existisse, como se o Criador de tudo e de todos não tivesse vivendo em nós e não se comunicasse, não conversasse com a gente. Então, a pergunta para mim, para você hoje é: quem você está sendo hoje? Quem você está sendo esses dias? Você tem sido o humilde? Você tem sido aquele que se humilha perante a vontade de Deus, aquele que pergunta o que Deus quer antes, aquele que espera a palavra de Deus para agir? Ou você tem sido perverso, que é orgulhoso demais para buscar o Senhor e que não leva em conta Deus e seus planos? Eu vou ler, na verdade, 3 textos aqui que ele fala como Deus reage aos perversos e como Deus reage aos humildes. Salmos 147, acredito que versículo 6, fala assim: O Senhor ampara os humildes e rebaixa os perversos ao nível do chão. 1 Pedro 5,6 fala assim: Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. E Tiago 4, versículo 6 fala: Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, você pode até continuar sendo perverso, se você quiser. Mas saiba que quando você entende a palavra, você sabe que o melhor caminho é ser humilde, é se humilhar perante Deus, sabe, buscar em Deus a resposta, buscar em Deus a direção, e você escolhe viver dessa outra forma, como perverso, como alguém que não leva em conta que Deus existe, como alguém que, sabe, planeja e age sem levar em conta Deus. Saiba disso, que Deus ele se opõe aos perversos. Deus ele se opõe àqueles que são soberbos, àqueles que não levam em conta a vontade daquele que criou todo o universo e que criou nós próprios. Então, que se você está sendo perverso ultimamente, às vezes a gente é esse carinha meio perverso mesmo, de vez em quando. Não leva em conta aquilo que Deus quer. Mas se você está sendo, que você possa, através dessa palavra, sabe, recalcular a rota e buscar viver em humildade na presença do Senhor, levando ao trono dele todos os seus planos, todos os seus sonhos. Não estou dizendo que você vai anular todos os seus sonhos, todos os seus planos. Claro que a gente pensa, a gente sonha, a gente projeta, mas que você
coloque todos esses seus planos e sonhos aos pés de Jesus, para que, acima de tudo, não a nossa vontade, mas a vontade dele venha a se realizar. Amém? Essa é a palavra para nossas vidas hoje. Espero que você tenha entendido, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Se inscreve no canal, ativa o sino, comenta, compartilha. E é isso. Simbora fazer história e tamo junto. Falou.